bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila de Geografia e hoje nós vamos continuar trabalhando o espaço econômico do continente asiático, mais especificamente a Ásia Oriental. Essa porção do continente asiático também é conhecida por ser uma grande potência econômica desse continente. E essa porção vai ser formada por países como a China, depois por regiões administrativas como Hong Kong e Macau, que fazem parte da China, a Coreia do Norte, Japão, Mongólia, Coreia do Sul, e a Ásia Oriental vive uma intensa expansão econômica, concentrando grande volume de produção e do comércio mundial nesse milênio. Por isso, essa região tornou-se um espaço político e econômico extremamente estratégico. E agora vamos falar sobre o Japão, um país altamente tecnológico e que vem se desenvolvendo muito bem desde lá do fim da Segunda Guerra Mundial. E já que estávamos falando dessa guerra, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ocuparam o Japão até 1952, promovendo mudanças políticas e econômicas, além de incentivar o crescimento industrial desse país. A partir de 1954, o Japão vivenciou um processo de grande crescimento econômico, baseado sobretudo nas indústrias eletroeletrônicas, automobilística, naval, de aço e de máquinas. Gradativamente, esses produtos foram ganhando qualidade, ao mesmo tempo que mantiveram bons preços no mercado internacional. Na atualidade, o país domina a tecnologia avançada e as exportações constituem a base da sua economia. Nós temos que lembrar que o Japão ele é um país extremamente limitado na questão de território. Até a Segunda Guerra Mundial, o Japão vinha num processo de expansão das suas fronteiras, inclusive invadindo países dessa Ásia Oriental. Tanto chineses como coreanos sofrendo muito nas mãos dos japoneses. Mas, como todos sabem, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão saiu como sendo um grande derrotado e acabou, então, sendo ocupado pelos Estados Unidos. E hoje, esses dois países são grandes parceiros comerciais. E agora, a gente vai observar um pouco essa tabela com alguns dos produtos exportados pelo Japão e seus principais parceiros comerciais. E nós vamos ter ali, entre os principais produtos exportados pelo Japão, vamos ter automóveis, circuitos integrados digitais, transmissões para veículos a motor e também máquinas e aparelhos mecânicos. E entre os principais parceiros comerciais estão os Estados Unidos, a China, a Coreia do Sul e outros países dessa região da Ásia. No Japão, a agricultura não é muito favorecida, por causa do seu espaço reduzido, do relevo acidentado, da conservação das áreas florestadas e da ocupação das planícies próximas ali aos litorais por atividades industriais. Logo após a Segunda Guerra Mundial, uma reforma agrária redistribuiu então o espaço em pequenas propriedades, o que incentivou a mecanização e os sistemas intensivos de produção, tentando utilizar ao máximo esse espaço reduzido para a agricultura. Essa medida favoreceu o êxodo rural, aumentando a urbanização e propiciando a formação de um mercado consumidor interno, o que possibilitou o seu avanço industrial. No entanto, atualmente, o país sofre com a falta de mão de obra no setor agrícola, tanto pela migração dessas pessoas do campo para as cidades e também pelo envelhecimento da maior parte da sua força de trabalho. O Japão é um país extremamente envelhecido, certo? A sua população ela acaba vivendo muitos anos devido à sua alta qualidade de vida e também pela baixa taxa de natalidade no país. O uso de tecnologias garante alta produtividade em um espaço reduzido, e quase todas as terras aproveitáveis são cultivadas. Com isso, o país é um dos líderes mundiais do setor de legumes e frutas. Além desses produtos, são cultivados arroz, trigo, chá, amora e cana-de-açúcar. Apesar de todos os esforços para desenvolver cada vez mais o setor agrícola, o Japão continua importando muitos alimentos, porque eles não conseguem alimentar toda a sua população apenas com os cultivos internos. No entanto, o país é autossuficiente na produção de arroz, que constitui a base da alimentação japonesa. E muitas vezes essa produção utiliza ainda técnicas milenares de cultivo.
Para compensar a falta de terras agrícolas, o Japão promove o desenvolvimento da agricultura em países menos desenvolvidos economicamente. E isso acontece por meio de créditos, envio de técnicos, equipamentos e material, convênios para estagiários e bolsistas, além de auxílios diretos em alimentos. Um exemplo desse incentivo foi feito aqui no Brasil, na região centro-oeste, principalmente na região do Cerrado, onde os japoneses investiram no cultivo de grãos. A pesca é outra atividade econômica importante do país, pois o peixe é muito consumido e representa a principal fonte de proteína para essa população. Por esse motivo, o Japão abriga uma das maiores frotas pesqueiras do mundo e seus barcos são encontrados em todos os oceanos. Infelizmente, essa questão da pesca também é muito criticada, porque muitos desses navios pesqueiros japoneses, eles não respeitam regras internacionais ali, principalmente de animais em extinção. Então, por exemplo, a caça-baleia ainda é permitido, a pesca a golfinhos e a outros animais marinhos, o que é considerado uma pesca predatória extremamente prejudicial para essas espécies. Após a Segunda Guerra Mundial, o governo japonês investiu também em pesquisas científicas e no desenvolvimento tecnológico. O resultado foram indústrias modernas e mais competitivas no mercado mundial. Esse processo foi favorecido ainda pela mão de obra abundante e eficiente, com elevado grau de instrução. Uma eficiente rede de informatização e tecnologia de transmissão foi estruturada, possibilitando que os trabalhadores ficassem conectados às empresas até mesmo em casa. Atualmente, esse país apresenta um parque industrial bem diversificado, destacando-se as indústrias de construção naval, que produzem parcela significativa dos navios construídos no mundo, e também as que exigem grande precisão técnica, como fabricações de relógios, máquinas fotográficas e aparelhos eletrônicos. Agora que nós já aprendemos um pouco sobre os aspectos econômicos do Japão, eu vou apresentar em alguns mapas alguns aspectos físicos dessa região. Em primeiro lugar, o arquipélago japonês ele vai ser formado por centenas de ilhas, inclusive algumas ainda estão expandindo em tamanho, justamente porque essa região do Japão fica numa área de alta instabilidade tectônica, em uma região em que existem diversos tipos de encontros de placas tectônicas. Em consequência disso, no arquipélago japonês nós vamos ter 4 ilhas principais, sendo elas, ao norte, a ilha de Hokkaido. Na parte central, ou seja, na maior ilha, nós vamos ter a ilha de Honshu. Vamos ter também uma pequena ilha mais a sudeste ali do Japão, que vai ser a ilha de Shikoku. E por último, mais ao sul, nós vamos ter a ilha de Kyushu. Sendo que sua capital, Tóquio, ela vai ficar aproximadamente na parte central da ilha de Honshu. E como já comentamos na nossa aula, o arquipélago japonês vai ter então regiões de planície bem próximas então do litoral. Essas regiões de planície elas vão ser aproveitadas tanto para a construção das cidades, dos parques industriais, e vamos ter algumas áreas também que vai ser destinado à agricultura. Do restante vai ser ou florestas ou então montanhas, que a gente consegue perceber nessas partes mais escuras desse mapa do Japão. Como eu já havia comentado, o Japão está numa área geologicamente instável desse continente asiático, entre diversas placas tectônicas, que podem causar no país, além de erupções vulcânicas, terremotos e também tsunamis quando esses terremotos ou maremotos ocorrem no fundo do oceano. Agora falando um pouco dos climas que vão estar atuando nesse arquipélago japonês. Nós vamos ter no norte do país, na ilha de Hokkaido, climas mais frios, então com invernos mais rigorosos. Já na metade norte da ilha de Honshu, nós vamos ter o clima temperado oceânico atuante. E com esse clima temperado oceânico, nós vamos ter as 4 estações do ano bem definidas, com uma umidade constante ao longo de todo o ano. Já na metade sul da ilha de Honshu, em Shikoku e na metade de Kyushu, nós vamos ter um clima subtropical mais parecido com o nosso aqui do sul do Brasil. E bem ao sul, na ilha de Kyushu, nós vamos ter um clima tropical, e é onde vai ser desenvolvido cultivos de plantas mais quentes, que suportam então temperaturas mais altas. Agora, com relação ao uso do solo no Japão, nós vamos ter então, na maior parte do país,
áreas de florestas. Geralmente as áreas de floresta são as mesmas áreas montanhosas, principalmente nessa porção mais central da ilha de Honshu. Nas áreas em amarelo, nós vamos ter o cultivo de arroz, principalmente em campos alagados. Nas áreas em amarelo um pouco mais escuro, aqui mais ao sul e mais ao norte das ilhas japonesas, nós vamos ter culturas mais variadas e também de frutas. E em todas essas áreas laranjadas do mapa, nós vamos ter regiões industriais, onde se localizam as principais cidades japonesas. Agora, um outro mapa aqui de uso do solo. Aqui ele está mostrando também algumas áreas pesqueiras desse mar territorial japonês, em que a pesca, como já foi dito anteriormente, também compõe a base alimentar desses japoneses. Agora, o próximo país a ser estudado vai ser a Coreia do Sul. Até a década de 1950, a economia da Coreia do Sul era basicamente agrária e dependia bastante da ajuda externa. No entanto, durante o governo autoritário que surgiu no início da década de 1960 e liderou o país por mais de 30 anos, foram implementadas diversas reformas que levaram a economia a crescer em quase 9% ao ano, tornando o país uma grande potência industrial. Nos últimos 25 anos, a economia sul-coreana alcançou excelentes níveis de desenvolvimento, em grande parte pelo protecionismo e pela forte aproximação entre empresas privadas e o governo. A Coreia do Sul tem uma atividade industrial bastante diversificada. Suas exportações incluem produtos de alta e média tecnologia, como eletroeletrônicos, computadores e automóveis. E as indústrias pesadas, como as de produtos químicos, metais, máquinas, refino de petróleo, também são muito desenvolvidas. Diferentemente da teoria liberal do livre comércio, que prega a redução do Estado na economia, a prosperidade sul-coreana foi construída com base em um regime político e econômico rígido e controlador, aberto então às exportações. Lembrando que a Coreia do Sul ela é considerada um dos tigres asiáticos tradicionais, que lá na década de 60, 70, começou então a investir muito em industrialização e também na exportação de produtos. E isso fez com que esse país ele conseguisse lucros extremamente altos, e esses lucros puderam ser reinvestidos em áreas prioritárias, principalmente em educação, saúde e qualidade de vida. A mão de obra é abundante e competitiva nesse país, e a força de trabalho mais cara, geralmente ela vai ser substituída, em um ritmo crescente, por uma mais barata, reduzindo-se então os gastos que se tem com essa pessoa. Os investidores estrangeiros são atraídos pelo baixo preço da força de trabalho, associado à sua alta qualidade, pois atualmente 90% dos estudantes coreanos ingressam no ensino superior. Outra característica do trabalho das indústrias sul-coreanas são as extensivas jornadas de trabalho dos funcionários. E segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, a Coreia do Sul está entre os países que trabalham mais horas por semana. Em 2018, o governo criou uma lei para reduzir o número máximo de horas de trabalho, de 68 para 52 horas por semana. Só para a gente comparar aqui no Brasil, geralmente as nossas jornadas de trabalho elas são de 40 horas semanais. Então, olha a quantidade de horas a mais que esses sul-coreanos acabam trabalhando. Nas novas indústrias, o aumento dos salários é contido pela séria ameaça de evasão do capital estrangeiro, ou seja, da saída, então, de investimentos estrangeiros nesse país, como já aconteceu no passado. Quando os trabalhadores se revoltaram e exigiram melhores salários e condições de trabalho, as indústrias mais leves de montagem de equipamentos ou de confecção transferiram-se para outras nações da Ásia, levando quase sempre equipamentos e os melhores administradores locais. Porém, na atualidade, os sul-coreanos estão mais protegidos por leis e sindicatos, que procuram melhorar então essas condições de trabalho. Já no setor agrícola, a Coreia do Sul se destaca pelo cultivo de arroz e de grande variedade de frutas e vegetais. Depois do arroz, os principais produtos agropecuários são a carne de porco, carne bovina e o leite. Além disso, destacam-se a atividade pesqueira, uma das maiores do mundo. Agora falaremos sobre uma das economias que mais crescem no continente asiático, que vai ser a China. Bom, a China, desde a sua origem como República Popular da China, a partir de 1949,
passou por diversas mudanças políticas e econômicas. E a partir desse ano de 1949, em que nós tivemos a Revolução Chinesa, o país deixa de ser voltado ao capitalismo e se torna um país socialista, com bases marxistas. E o seu principal líder foi esse senhor chamado Mao Tse-tung, que comandou a China desde 1949 até a sua morte em 1976. Então, nesse processo de globalização, dois fatores impulsionaram o crescimento econômico da China. Um deles foi essa morte desse líder comunista, Mao Tse-tung, e após esse fato, foram implantadas diversas mudanças e reformas pelo novo líder chinês, chamado de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, ele foi por muito tempo opositor de Mao Tse-tung, principalmente por não concordar com suas ideias de isolacionismo da China. Deng Xiaoping, dessa forma, ele abriu a economia chinesa ao capital externo, ou seja, a vinda de empresas capitalistas em algumas áreas específicas da China, chamadas de Zonas Econômicas Especiais, ou ZEEs, e desde então, esse país passou por profundas modificações internas, tanto na modernização da agricultura, da indústria, da ciência, tecnologia e na defesa nacional, que levaram à abertura das relações diplomáticas e comerciais e ao estímulo da produção para exportação. E o outro fator responsável por todo esse crescimento econômico foi a entrada da China na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, lá em 2001. A China, ela continua politicamente socialista, mas com a economia cada vez mais aberta ao mercado capitalista. Essa particularidade do chamado modelo chinês define a China como sendo um país socialista de mercado. Então é um socialismo com a mãozinha dada ali com o capitalismo. Isso é, com abertura comercial, porém submetida a um rígido controle político. Lembrando que em governos socialistas existe um partido único e o secretário-geral do partido é quem vai comandar basicamente todos os aspectos sociais e econômicos do país. O governo chinês criou uma base mais sólida para a produção agrícola e a indústria passou a ser conjugada de forma direta aos interesses desse setor. As áreas industriais da China estão concentradas principalmente na porção leste do país. E o projeto de industrialização foi influenciado pela ocupação espontânea dessa região, pela mão de obra abundante e pela presença de matérias-primas e de fontes de energia. Já a porção oeste do país é pouco povoada, justamente por causa das condições naturais adversas e da distância em relação aos mercados consumidores, tanto interno quanto também externo. As indústrias petrolíferas, em especial após o rompimento das relações entre a China e a União Soviética, têm impulsionado a ocupação dessa parte do território chinês. E dessa forma, eu trago um mapa aqui para vocês para mostrar algumas das principais regiões da China em que nós temos então uma indústria mais influente e também onde estão localizadas as principais áreas de abertura ali ao capitalismo internacional. E como o nosso texto já havia destacado, a porção mais ao leste então do território chinês é onde nós vamos ter a economia mais dinâmica, certo? Onde nós vamos ter as principais zonas econômicas especiais. Já circulando essas áreas industriais, nós vamos ter um interior um pouco mais agrícola, certo? Voltado, então, justamente à alimentação dessa maioria dessas pessoas que moram, então, na porção leste do território chinês. E o restante do território, que vão ser as áreas central e mais oeste do território chinês, nós vamos ter uma economia menos dinâmica, até porque os desafios naturais vão ser maiores. Nós vamos ter a região do Tibete aqui, que vai ser uma região mais montanhosa. Vamos ter também essa porção mais ao norte do território, que vamos ter a província de Xinjiang, onde nós vamos ter um clima mais seco, bem mais árido. Inclusive, tanto o Xinjiang e o Tibete estão tentando independência do território chinês, justamente por não se identificarem com essa cultura que existe ali. Agora, uma região importantíssima para a China vai ser essa região da Manchúria, onde nós vamos ter a maior parte das indústrias de base da China, justamente pela quantidade de recursos minerais encontrados, principalmente minério de ferro. E agora falaremos um pouco mais também sobre uma área de domínio chinês
mas é uma área ali meio revoltosa, digamos assim, que é a ilha de Taiwan. Lembra lá que eu estava falando da Revolução Chinesa de 1949? Até então, a China estava dominada lá na década de 30, 40 pelos japoneses, e esses japoneses estavam justamente tentando expandir o seu território por causa das suas limitações naturais, e eles ocuparam principalmente essa área da Manchúria da China, que é rica em recursos naturais, lógico. E até então existia na China alguns grupos lutando contra essa invasão japonesa, que eram então o grupo socialista, liderado por Mao Tse-tung, e também o grupo nacionalista chinês, liderado por Chiang Kai-shek. Esse outro líder, Chiang Kai-shek, com a Revolução Chinesa, lá em 1949, ele saiu derrotado. Eles acabaram basicamente tendo que fugir dessa China continental e eles se abrigaram nessa ilha que antigamente era chamada de Formosa, que hoje em dia é chamada de Taiwan. Aqui em Taiwan, esse líder nacionalista, o Chiang Kai-shek, junto com seu partido político, que era o Kuomintang, eles criaram a República da China, em que eles se consideravam como sendo a China verdadeira, a China original. No caso, Taiwan também é reconhecido como sendo um tigre asiático original, justamente porque se criou uma industrialização muito forte no país e também essa questão da exportação de produtos industrializados. E apesar da maioria dos países do mundo não reconhecer a autonomia de Taiwan, até então eles estavam se mantendo ali como dava, certo? Os Estados Unidos, por exemplo, é um grande parceiro comercial dessa ilha, apesar ali da China não gostar muito disso. E agora falaremos um pouco sobre as principais produções agropecuárias desse gigantesco país. Nós vamos ter o arroz também como sendo a base alimentar desses chineses, em toda essa porção mais ao sul e sudeste da China. Entre essas plantações de arroz, nós vamos ter também algumas áreas com plantações de milho, chá, cana-de-açúcar, tabaco. Nessa parte mais centro-norte da China, em que o clima já começa a ficar um pouco mais frio, nós vamos ter plantações principalmente de trigo e soja. Já nas áreas em verde aqui no mapa, nós vamos ter plantações de algodão. E na parte mais ao norte aqui, principalmente nessas áreas mais secas, nós vamos ter algodão também e vamos ter algumas áreas também misturadas com trigo, dependendo da época do ano. E nessas porções rosa mais claro, nós vamos ter populações que vivem basicamente do nomadismo, elas vivem migrando de um local ao outro, buscando então locais ali onde consigam alimentação e também a criação de animais. Principalmente nessa área mais noroeste da China, nós vamos ter diversos criadores de camelos, tá? Próximo aqui do deserto de Gobi, na Mongólia também. A China conta também com importantes indústrias petrolíferas, siderúrgicas, mecânicas, químicas e têxteis. Atualmente, o país também fabrica bens de consumo para exportação. Entre os recursos minerais do país, destacam-se o carvão mineral, que seria a principal fonte de energia que abastece então as principais indústrias do país, o petróleo, tungstênio, antimônio, estanho, manganês, mercúrio, fosfato, cobre, ferro, bauxita, níquel, urânio, sal, chumbo e zinco, entre tantos outros minerais. O governo chinês concluiu uma reforma agrária em 1953, 4 anos após a Revolução Comunista Chinesa. Com exceções de algumas regiões de minorias nacionais, os latifundiários foram expropriados, foram retirados de suas terras e suas terras redistribuídas. Desde essa reforma, a agricultura desempenha um importante papel na solução dos problemas econômicos da China, que tem uma população em grande parte ainda formada por camponeses. Apenas 11% do território chinês é dedicado à agricultura. E apesar disso, o país é o maior produtor mundial de arroz, como é possível ver nessa tabela aqui logo em seguida, a qual a risicultura chinesa vai ser responsável por praticamente 28% de toda a produção global de arroz. Além disso, a China também está entre os maiores produtores mundiais de chá, trigo, milho, batata e soja. Então, entre os principais países produtores de arroz do mundo, lá em 2017 estavam lá a China disparado na frente, a Índia também. Logicamente, por esses dois países terem as maiores populações mundiais, eles precisam ter uma grande produção para alimentar toda essa quantidade de gente. Depois, Indonésia, Bangladesh, Vietnã, Tailândia, Mianmar, Filipinas, Brasil
e Paquistão. Se vocês perceberem, quase todos esses países vão ficar ou no Sudeste Asiático ou no Oriente da Ásia. Atualmente, a China é considerada uma superpotência de influência global, principalmente a partir da década de 1980, quando o país abriu caminho para a economia de mercado e o comércio externo. A China é um dos maiores exportadores do mundo e recebe grandes somas de investimentos estrangeiros. A globalização da economia se acelerou em 2011, com a entrada desse país na Organização Mundial do Comércio, a OMC. Os produtos chineses se tornaram cada vez mais competitivos internacionalmente, por um conjunto de fatores responsáveis pela redução dos custos de produção, como planejamento a longo prazo, baixo custo e abundância de mão de obra, investimentos em infraestrutura, educação e tecnologia. Na atualidade, a China tem muitas parcerias com empresas estrangeiras e com inúmeras pequenas e médias empresas nacionais, o que torna a economia mais dinâmica. Além disso, foram definidas zonas econômicas especiais, aquelas ZEEs que eu havia comentado, em que os investimentos estrangeiros diretos são acolhidos em setores ou ramos permitidos pelo governo. E como resultado dessas políticas econômicas, a China transformou-se em uma das grandes potências econômicas no fim do século XX. Esse fato surpreendeu toda a comunidade mundial, sobretudo porque os resultados favoráveis são obtidos sob um regime misto, politicamente socialista, ou seja, de um regime de partido único, mas associado a uma economia de mercado bem capitalista. E por causa do acelerado crescimento econômico e das contradições entre a economia modernizada e o setor político marcado por rígidos preceitos socialistas, estima-se que a China enfrente grandes desafios em meados desse século. O primeiro desafio vai ser no setor energético. A China é um dos maiores consumidores de energia do mundo. Com uma economia em expansão, o país terá um sério problema pela frente: a necessidade de fornecer energia para todas essas indústrias. Por isso, além da construção de hidrelétricas, o governo chinês aposta na exploração do petróleo e do carvão mineral, e também no crescimento dessas energias renováveis. A China, hoje em dia, está investindo muito em energia solar e energia eólica, principalmente, além da construção de diversas hidrelétricas. Inclusive, a maior hidrelétrica do mundo, que é a hidrelétrica de Três Gargantas, a Three Gorges, ela fica lá no rio Yangtze, como a gente já comentou, e é a maior hidrelétrica do mundo. Outro desafio está com relação às desigualdades sociais do país. O aumento dessa desigualdade social é perceptível em muitas cidades chinesas e é outro grave problema social. E um desafio que está recorrentemente nos noticiários é a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, que depois da eleição do presidente Donald Trump em 2016, os Estados Unidos, maior concorrente internacional chinês, adotaram medidas protecionistas contra esses produtos vindos da China, como o aumento de tarifas sobre produtos chineses, o que afetou diretamente a economia desse país. Como resultado, em 2019, a China registrou sua maior desaceleração em anos. Agora, com relação também ao êxodo rural. Nos últimos anos, para evitar o êxodo rural, o governo chinês tem incentivado a instalação de indústrias em aldeias, intensificando a construção de residências ao lado das lavouras. Em geral, os conjuntos habitacionais são imensos, têm vários andares e apresentam boa infraestrutura, como escolas e outros serviços públicos. Ao menos a metade da mão de obra das fábricas instaladas nessas áreas é recrutada no próprio local. Todavia, mesmo com centenas de indústrias em pleno funcionamento no campo, as grandes cidades continuam atraindo muita gente. E outro assunto que, vez ou outra, está pontuando nos principais noticiários é com relação à falta de respeito aos direitos humanos. A comunidade internacional tem feito severas críticas ao governo chinês por não haver no país uma política de respeito aos direitos humanos. Muitas vezes, as condições de trabalho da população podem ser consideradas subhumanas e os salários são muito baixos. E com o autoritarismo do governo, muitos se tornaram perseguidos políticos, recebendo um tratamento rígido ou sendo arbitrariamente condenados à prisão ou à morte. Uma cidade que vem sofrendo muito com essa repressão do governo chinês é Hong Kong, que é uma região administrativa da China, porém
segundo acordos internacionais, o Partido Comunista Chinês, que é o PCCH, ele não deveria intervir na questão política, financeira e econômica dessa região administrativa, coisa que não vem acontecendo nos últimos anos com o governo de Xi Jinping, que é o atual secretário-geral do Partido Comunista Chinês. Inclusive, nas últimas semanas, o governo de Xi Jinping, ele vem fazendo incursões militares de reconhecimento, ou então até mesmo violando espaços aéreos, ou então violando áreas ali fora do território marítimo chinês. E isso vem causando certas tensões militares e políticas entre alguns países da região. Por exemplo, essa notícia aqui, ela é um pouco mais antiga, ela é de fevereiro, mas sexta-feira já vi notícias de que a China está fazendo alguns testes, alguns sobrevoos ali próximos de Taiwan. E no caso, isso aqui foi em fevereiro, a notícia aqui, Taiwan denuncia incursões de aviões militares chineses. Nós temos aqui outra notícia, um pouco mais recente, de 4 de agosto desse ano. Aeronaves militares chinesas testam defesa aérea do Japão, cerca de 2 vezes por dia. Outra notícia, essa daqui do dia 2 de setembro. A Marinha Chinesa realiza exercícios militares no Mar do Sul da China. Isso vem preocupado países como Austrália, Filipinas, Japão, Taiwan, até mesmo a Índia, tá? Que apesar de estar distante ali, a China também tem feito provocações ali para a Índia, tanto no norte ali da Índia, quanto também ao sul. E isso está cada vez gerando mais conflitos nessa região. Vi um pronunciamento do Xi Jinping esses dias atrás falando que eles querem se tornar a potência militar suprema do mundo até 2049, tá? Que seria 100 anos ali da Revolução Chinesa. Fiquem de olho que vai surgir mais notícias sobre a China e principalmente sobre esses exercícios militares, tá? Fiquem de olho. Então, gente, apesar de extensa essa aula, eu acho que ela ficou bem completinha. Vou deixar também alguns vídeos sobre a Coreia do Norte para vocês darem uma olhada como é que é esse país, como é que é esse regime político. A gente não tratou aqui especificamente nessa aula, porque a Coreia do Norte não é nenhuma grande potência econômica mundial. Mas eu vou deixar alguns vídeos de curiosidade para vocês lá no Classroom, tá bom? Beijão para vocês e boa semana. Tchau!